Senhoras e senhores, meu boa noite, meus cumprimentos. Satisfação novamente estarmos aqui para apresentar os nossos trabalhos, ouvir também os trabalhos individuais dos vereadores. Aquilo que é apresentado na pauta do coletivo dessa Câmara, os dois projetos que chegaram. Muito importante, estamos aguardando, ainda deve vir mais um projeto a essa casa que trata sobre o Código de Postura, de algumas determinações que precisam ser feitas. Quero também cumprimentar aqui, que nos acompanha através do rádio, da internet. Ainda estamos um pouco em situação um pouco de tristeza, mas sabemos que é um momento que passa todo ser humano, toda a família. Digo isso em virtude do falecimento de uma companheira, de uma amiga, de uma batalhadora desse município, principalmente da comunidade da Retrosul, a amiga Rosa Irels, que veio a falecer semana passada, uma situação tão rápida que ainda nos surpreendeu e nos deixou ainda mais comovido com o seu estado de saúde. Estive em Cascavel visitando, acompanhando da maneira que foi possível, e veio a falecer, e tenho certeza de que aquilo que ela desenvolveu aqui na comunidade dela, da Retrosul, dentro da religião, como membro da Igreja Católica daquela comunidade, como também se colocando à disposição para estar ativo na política do nosso município, se colocando como pré-candidata e como candidata a vereadora, recebendo uma votação significativa. Então eu quero, senhor presidente, que conste em ata dessa sessão o pesar pelo falecimento da Rosa Irels, que deixa os seus filhos, deixa uma família, deixa muitos amigos nessa comunidade. Como o vereador Sandro já falou aqui da questão do motorista, do Paulo Rodrigues, não vou me tornar repetitivo. Nas 2 sessões atrás eu falei que Guaíra está no ranking da 8ª cidade mais violenta, não é do Paraná, do Brasil, a 2ª do Paraná. E aí nós vemos o ocorrido com o Paulo, nós vemos um jovem que perdeu a vida por situações diversas de conflitos ali também, próximo ao Unipar, sem uma situação de mais informações do porquê ocorreu um bárbaro assassinato daquela maneira. O autor do homicídio se apresentou depois de 48 horas com seu advogado e vai responder em liberdade. E aí nós nos perguntamos como resolver uma questão tão crucial da segurança, se as leis que é feito por nós, legisladores, município, Estado, governo federal, cada um nas suas atribuições, com brechas, com oportunidades, com situações de conflitos, como essa que ocorre, que nos deixa numa situação do que fazer. Pena que nós não podemos legislar a nível municipal, e em muitos casos que seria interessante que nós tivéssemos o poder de ação também em algumas legislações, e uma delas seriam essa. Então eu digo esse comentário inicial, porque muitas vezes acha que nós políticos não temos coração, não temos família, não temos sentimentos, não temos um olhar mais carinhoso, mais direcionado a essa situação. Eu fiz questão de passar nos velórios também, para poder também levar esse sentimento interno de revolta que nós temos. Quero aqui cumprimentar o pastor Carlos Adriano e em seu nome, quero cumprimentar todos os pastores pela passagem do dia do pastor evangélico, salvo engano, na data do dia 14. Deixar aí minhas considerações a todos os pastores do nosso município. Rapidamente, quero aqui trazer um outro assunto que trouxe para essa pauta. Dessa vez um assunto bom, necessário e importante ao nosso município. Nós temos um projeto que acompanhei o ano passado na função de presidente, acompanhando o prefeito municipal, e foi uma guerra, uma batalha para nós conseguirmos fazer com que o projeto que foi encaminhado pelo Osmar Serraga alguns anos atrás,
onde trata da questão do aumento dos royalties ao nosso município, que estava parado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. O prefeito esteve novamente em Brasília o ano passado, novamente no final do ano, teve esse ano novamente, e nós tivemos uma boa notícia agora, que o prefeito, além de estar defendendo esse projeto com os deputados federais, pleiteou o aumento daquilo que o deputado Osmar Serraglio colocou de 3% nos royalties que é destinado aos municípios e ao governo estadual. O prefeito estava trabalhando para que fizesse uma emenda dentro da Comissão de Justiça e Redação para aumentar para 8%, um aumento significativo de 5% a mais daquilo que estava sendo pleiteado. Hoje, Guaíra recebe, salvo engano, na faixa de 1,6% dos royalties. E a boa notícia é de que o atual presidente da comissão, o deputado Ricardo Barros, do PP, fez a emenda, propôs na Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovado nessa comissão o aumento dos royalties devidos ao nosso município para 8%. Logicamente que esse aumento é necessário, é uma pequena parcela daquilo que nos foi supostamente, não vou dizer roubado, mas nos retirado sem uma compensação daquilo que se fazia necessário. E agora a gente vê que o projeto começa a avançar um pouco mais dentro do Congresso Nacional. E nós esperamos que nenhum deputado entre com nenhum tipo de vista ou algo nesse sentido, porque quando aprovado nessa comissão, pelos trâmites que já foi designado, ele não precisa ir a plenário para votação, vereador Rossano. Ele já é, por força das leis, ele já é uma lei aprovada na Câmara e vai só ao Senado para sanção e depois vai a presidente da República. Nós esperamos que, se nenhum deputado pedir vista e pedir para ir para plenário, não vai a plenário e já antecipa uma fase, conforme aqui os estudos que andei lendo e andei pesquisando. E só uma informação para repassar: Guaíra, desde 1985, recebe o royalties, Rogério. Sabe quanto Guaíra já recebeu de 85 até agora? 80 milhões de dólares. Daí 240, 220 milhões de reais nesse período de 85 até a presente data. É um número, acho que é importante passar para vocês terem essa informação. Aí, duas perguntas. Se nós tivéssemos aqui hoje toda aquela maravilha que era Sete Quedas, daquele parque que era Sete Quedas, teríamos arrecadado mais que isso? Guaíra estaria na situação de 32 mil habitantes como está hoje? Ou nós estaríamos numa situação com mais condições de apresentar desenvolvimento e as necessidades que se fazem em cada setor, que é cobrado por essa casa, que é cobrado pelos mandatos que aqui passaram? E aí, uma outra pergunta: o que foi feito com esses 200 e poucos milhões de reais até a presente data? Nós sentimos isso no dia a dia do nosso município, que esse dinheiro foi devidamente aplicado por todos os gestores que passaram dentro daquilo que nós atribuímos o voto? Fica duas perguntas para análise individual de cada um, para que possamos seguir nesse diálogo, nessa questão. Rapidamente falando aqui sobre os meus dois encaminhamentos de hoje. Primeiro aqui eu quero agradecer ao Sérgio, o Serginho, popular da Vila Alta, te agradecer pela presença, Sérgio. Nós encaminhamos uma indicação com apoio e com a autoria dos vereadores, qual pedi, onde trata de uma reunião que nós tivemos anteriormente com o comitê e com o conselho do Fundo de Saneamento Básico da Sanepar, constituído através do projeto de lei dessa casa. Nós estamos pedindo, através dessa indicação, sendo direto, que o recurso que nós recebemos através da Sanepar para o fundo, que hoje beira na faixa de 100 mil reais, uma parcela desse recurso, que não vai ser muito, seja designado para aquisições de materiais, caixa de dejetos, especificamente relatando, para a troca daquilo que a Sanepar alega, que é o problema de um mau odor na comunidade da Vila Alta, que eu acho que não é isso. Mas a Sanepar bate e diz que é isso. Então nós estamos pedindo para que o município consiga dialogar com o comitê, com o conselho,
Vereador Almir, tem mais 1 minuto para as conclusões finais. E assim esse conselho delibere pela aprovação, o município faça um trabalho junto com a comunidade e possa designar um apoio àquelas famílias que precisam ainda fazer. Acredito que 70% daquela comunidade da Vila Alta precisa ainda fazer. E também pede que a Sanepar, como já se ofereceu, faça um curso para que o custo da mão de obra também seja executado pelos moradores ou em parceria de uma outra forma possível. Então, nada mais é do que isso, a indicação. Eu quero agradecer aos senhores vereadores. Sobre o requerimento, devido ao tempo que me resta, não vou falar, vou deixar para as considerações finais em virtude do tempo. Nós voltamos, então, senhor presidente. Projeto de lei número 009 de 2015. Protocolo 135/15, data da entrada 15/4/2015, exercício 2015. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Em discussão, o projeto de lei número 09/2015. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Almir Bueno. Sobre o projeto que está em análise, eu quero aqui fazer um relato, porque muitas vezes as pessoas que estão acompanhando a sessão, que estão nos ouvindo através do rádio, da internet, não conseguem ter a dimensão daquilo que nós estamos deliberando nessa casa, debatendo. Então, eu acho que precisamos, de vez em quando, trazer também informações, por mais que os senhores vereadores tenham consciência daquilo que está sendo apresentado e debatido. Então, eu peço só essa oportunidade, porque nós temos que informar aqueles que acompanham a sessão da Câmara. O projeto lido aqui e hoje apresentado para votação, trata-se da Lei de Diretrizes Orçamentárias, são das 3 leis mais importantes que nós temos. A LDO é uma das principais, dentro do PPA, que já aprovamos em 2013. Nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária, que deve ser aprovada no segundo semestre, e todo ano nós aprovamos a Lei de Diretrizes. O que quer dizer a Lei de Diretrizes? Ela já diz, ela nos dá diretrizes daquilo que o Executivo vai executar no ano seguinte. Nós estamos aprovando aqui aquilo que o Executivo vai executar em 2016, em todas as políticas públicas, em todos os segmentos das secretarias municipais. E para ser rápido dentro disso, só relatar que o valor do orçamento previsto para o ano que vem é de R$ 88.441.000. Então, esse é o montante do que o Executivo está aqui para ser aprovado, dos recursos que vão dar as diretrizes para o ano que vem. Dentro disso, a secretaria que mais vai ter disponibilidade de recursos é a Secretaria de Educação. O secretário estava aqui, mas já se retirou, salvo engano. R$ 22.925.000. O maior orçamento para o ano que vem é da Secretaria de Educação, com R$ 22.925.000. A segunda secretaria previsto é da Saúde, R$ 14.845.000. E a terceira é de Infraestrutura, R$ 13.763.000. Então, esse montante está nas principais secretarias que está previsto o gasto. Lembrando que desse orçamento de 88 milhões, aproximadamente 40% dos recursos de algumas fontes é específico para o cobrimento da folha de pagamento do nosso município. Então, dentro dessa análise, quero repassar que aquilo que sobra para investir, fora aquilo que está ali nas manutenções periódicas, não chega a 3 a 4 milhões de reais durante o ano, que para o município que precisa de muitas e é cobrado de muitos, é um recurso escasso. E aí reforço aquilo que o vereador Sandro falou e aquilo que eu venho falando aqui já há tempos do outro mandato que eu estava aqui, de que se faz necessário que realmente nós, vereadores, e aqueles políticos externos que vêm aqui pedir voto também para os seus deputados que foram eleitos, cobrem desses deputados agora as suas emendas, o seu reconhecimento a esse município, porque só com os recursos dos retornos dos impostos e dos recursos próprios, nós não vamos conseguir fazer com que esse município tenha
aquilo que nós queremos, que é um avanço, um desenvolvimento um pouco mais rápido. Nós vamos ficar aí nessa situação de tapa-buraco, de situações precárias ano a ano, se nós não conseguimos aumentar a receita do nosso município. Então, acho que finalizo nesse sentido para orientar aí aqueles que também fazem da política o seu dia a dia, que nos ajude a cobrar os deputados as suas emendas. Seria isso, senhor presidente. Continue em discussão o projeto de lei 09. Encerrando a discussão, coloco o mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Finalizando aqui o que nós tínhamos dialogado num primeiro expediente, o requerimento que nós estamos apresentando aqui nessa noite, de coautoria dos demais vereadores, que mais uma vez quero agradecer, acho que a maioria assinaram esse requerimento, foi aquilo que nós relatamos na sessão passada, e aqueles que não estavam presentes, eu quero ressaltar, que há, por força de lei, uma situação que nós descobrimos aí, e já deveria ser de conhecimento nosso, de que a BR-163 e a 272 especificamente deve retornar para as obrigações do governo do Estado, em virtude de força de lei, daquilo que foi pactuado quando o governo do Estado retornou ao governo federal para que o governo federal fizesse a reestruturação dessas duas BRs e depois devolvesse aos domínios do Estado. E isso deve ocorrer agora de 2015 para 2016. E esse requerimento nós estamos encaminhando, senhoras e senhores, para que os deputados federais, senadores, o DENIT paranaense e o DENIT a nível nacional possam fazer um reestudo. O prefeito já esteve lá também fazendo esse pedido, o Marechal Rondon está com essa ação, os demais municípios também estão trabalhando, para que essas rodovias não voltem aos domínios do nosso governo do Estado. Senão, nós estaremos novamente numa situação complicadíssima, para não usar outra palavra. E, nesse sentido, quero relatar que nós temos o contorno viário ainda para ser conquistado. Nós temos a Oswaldo Cruz e Almirante Tamandaré, que não é domínio do Estado, não é domínio do governo federal, é de responsabilidade do nosso município. Nós estamos arcando com essa precária manutenção de uma rodovia federal que passa dentro do nosso perímetro urbano e os recursos não vêm nem um centavo para a manutenção dessas duas avenidas, e aí nós ficamos nessa situação. Nós temos a iluminação da ponte Ayrton Senna, que está há mais de 10 anos roubadas e abandonadas. Nós temos o acesso ali da ponte da mesma situação. Nós temos a manutenção da ponte também, que deve ser feito com recursos que era do falecido, chamo falecido porque deve ter comido todo o dinheiro dos 37 milhões, senhor presidente, que ficou do pedágio. E agora nós nos encontramos nessa situação de que, por força de lei, o governo do Estado deve tomar o domínio disso aí. Isso nos preocupa e, nesse sentido, nós encaminhamos esse requerimento para que aqueles que têm a obrigação com esse município possam trabalhar para que permaneça sob domínio do governo federal. E eu acredito, como o Rogério me falou esses dias, que o governo federal, pelo investimento que fez na Polícia Rodoviária Federal lá, pelos demais investimentos que foram feitos na 163, não deve devolver essas duas BR ao governo do Estado. Nós sabemos, se o governo federal é deficitário, o nosso governo do Estado acredito eu, na minha análise, pior ainda. Quem lembra quando estava no domínio do Estado essa BR-163, sabe do que eu estou dizendo, está aqui os moradores da comunidade de Bandeirantes. Sobre os dois projetos que vieram aqui, rapidamente, é uma satisfação que nós recebemos o projeto que cria o Conselho Municipal da Juventude, através de um trabalho que nós viemos fazendo há anos, de uma indicação nossa, com o apoio dos demais vereadores, e o prefeito agora encaminhou, criando o Conselho Municipal da Juventude, e nós vamos estar agora, na sequência, debatendo internamente nessa casa, convocando a juventude para deliberar. E sobre o plano de educação, nós vamos aí ter 7 dias para aprovar um plano desse. É brincadeira, né? 7 dias para aprovar um plano de educação, que vai valer por 10 anos. Aí eu digo para nós, vereadores que estamos aqui, como nós ficamos perante a todas as demandas que faz
para análise desse plano. Nos coloca novamente numa situação que não era o correto. Mas nós vamos trabalhar e vamos, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, vai passar por essa comissão também, vamos estar deliberando aí. E aí falar de duas audiências públicas que vai ter essa semana rapidamente, uma que vai ocorrer na comunidade do Parque Hortência, dia 18, vai quinta-feira, às 19h30, no Salão Comunitário, que vai tratar sobre a questão da rua Pernambuco, onde o Executivo Municipal quer abrir uma rua nova, quer fazer um sistema de drenagem, canalização daquele córrego, como... Vereador Almir, tem 1 minuto, suas conclusões finais. Digo isso para que a comunidade do Parque Hortência compareça nessa audiência pública, a carro de som, já está... Ouvi entrevistas no meio de rádio também, convocando a população, para que tome conhecimento, e os vereadores também, daquilo que vai ser deliberado nessa audiência pública. E nós teremos daí, na sequência, na comunidade da Vila Malvina, dia 19 de junho, às 19h30, também, uma audiência pública para apresentação e discussão de projetos lá da Avenida Marginal, que é outra situação que requer, e há muitos anos está para acontecer, e agora, acredito eu, que está avançando e precisa dessa audiência pública. Só também reforçar aos demais que nós entramos no mês das audiências públicas e das conferências municipais, o importante do acompanhamento daqueles que estão envolvidos nos conselhos municipais desse município. Seria isso, senhor presidente.